Fala família, estamos de volta com o meu canal no YouTube. Fiquei um tempo parado, né? Muito tempo sem postar nada aqui, mas estou retornando com o canal e vou trazer para vocês algumas coisas, algumas novidades. Tentar fazer, dessa vez eu vou fazer em forma de vlog mesmo. Eu mesmo vou filmar, eu mesmo vou gravar tudo e vou subir aqui para vocês. Tava esperando, né, um tempo para dar uma estabilizada até para poder fazer esse primeiro vídeo e também para tomar algumas decisões. E eu quero comunicar para vocês, né, algumas decisões e o que eu pretendo fazer daqui para frente. Eu separei aqui uns tópicos para a gente poder falar nesse vídeo de hoje, desse primeiro vídeo, desse retorno, que é o porquê eu aposentei, né? Porque eu não sou mais um atleta de fisiculturismo, porque eu parei com a Men's Physique. Quero falar também sobre os exames, né? Sobre saúde. Eu fiz exame agora, recentemente, e quero tocar nesse ponto da saúde e tal. Falar os resultados dos meus exames, que tem a ver também por que eu parei. E quero falar também sobre off-season e o meu futuro, né? Daqui para frente, o que eu quero, o que eu tô buscando com esse off. Será que eu realmente parei, né? Será que eu vou buscar alguma coisa ou é off eterno, entendeu? Então, conto com vocês, já aproveita aí, quem ainda não segue, não está inscrito no meu canal, já aproveita para se inscrever aí, curtir e compartilhar para fortalecer aí, porque isso vai ajudar eu estar sempre postando, trazendo as coisas aqui. E dessa vez eu quero realmente levar a sério esse trabalho aqui com o YouTube e espero ter o apoio de vocês. Então, pessoal, vamos lá ao vídeo, o porquê que eu parei de competir, porque que eu não sou mais um atleta Men's Physique profissional. Em primeiro lugar, cara, isso já era algo que eu vinha amadurecendo há bastante tempo, né? Desde o ano passado, quando eu tive aquela negativa de não poder ir para os Estados Unidos, então eu não ia conseguir competir no Mister Olímpia. Aquilo ali foi um baque muito grande para mim e né, que me fez pensar muito sobre todos esses anos dedicados ao esporte, principalmente a essa categoria. E quando eu conquistei ali a vaga para o maior campeonato do mundo, né, a nossa Copa do Mundo, que todo atleta pelo menos todo atleta, eu acho que todo atleta que gosta desse estilo de vida, desse show, eu não quero falar concurso, mas então eu vou falar show, porque eu cheguei à conclusão também de que fisiculturismo, bodybuilding não é esporte. Hoje eu concordo com quem afirma que é um concurso. Mas vou entrar nisso já já. Mas enfim, então, quando eu tive aquela frustração de que eu não poderia ir para os Estados Unidos, né, competir o maior show, aquilo que eu sempre sonhei, então foi um baque muito grande e eu comecei a amadurecer desde ali essa ideia de que eu ia parar de competir e que eu queria crescer, né? Usar todo o investimento que eu tenho hoje, né? Através de patrocínio, através da Ethos, que me patrocina, né? Então que eu queria usar todo esse suporte que eu tenho para crescer, para realmente desenvolver o meu físico, ficar grande, porque é o estilo de vida que eu vou levar para sempre. Eu vou ter um estilo, esse bodybuilding lifestyle, né? Então, isso eu não vou aposentar disso. Então, eu queria aproveitar para poder crescer e não ficar preso à categoria, igual eu fiquei durante todos esses anos. Era um investimento muito grande, porém, eu não podia crescer, né? Tipo assim, eu fiz um off ali
Quando eu voltei em 2022, né, que eu fiquei um tempo parado, né, então fiz um off, né, recuperei o meu físico, e desde então é mais uma manutenção. Claro, você precisa melhorar alguns pontos sempre, mas não era aquele off, não podia fazer aquele off-season, vamos crescer. Então tinha sempre essas limitações, não pode treinar braço, não pode, não faço agachamento, não fazia agachamento por causa da cintura. Tudo era, não faz não sei o que por causa da cintura. Então, isso meio que trava um pouco a evolução. E eu pensava, pô, eu quero crescer, eu gosto de treinar, eu quero treinar braço, explorar o potencial do meu braço. Eu acho que eu tenho um braço, uma genética para braço muito boa. Eu quero ver se a minha genética de membros superiores, ela também responde nos membros inferiores, né, em perna, porque perna sempre ficava em segundo plano, porque não era o foco da categoria. Então eu já pensava sobre isso, né? Aproveitar o investimento para poder investir em crescer, né? Em realmente construir. Aí beleza, mas aí aconteceu de eu estar também. Eu ganhei um patrocínio ano passado, né? Entrei na New Milan. E então eu falei assim, pô, vou continuar mais um ano e ano que vem vou buscar a vaga para o Olímpia. De novo, e correr atrás do visto, regularizar a minha situação, né? Para quem sabe poder competir, que seria esse ano. Então eu voltei, eu passei um tempo na Bélgica, e eu fiz um off lá, mas não fiz um off, eu fiquei livre, à vontade. Só que esse ficar à vontade, eu cresci muito, né? E eu gostei de me ver grande. E aí, mais uma coisa que eu ficava pensando, pô, podia realmente investir nisso e tal. Aí voltei para o Brasil em janeiro e comecei a preparação para poder competir no meio deste ano. Foi uma preparação muito desgastante, porque eu não estava bem psicologicamente. Então eu não consegui ter um padrão, seguir um padrão ali de preparação, onde eu não estava conseguindo manter uma rotina dietética, seguir um plano certo, eu precisava, então eu ficava sempre jogando, por eu entender de nutrição e me conhecer, então eu ficava sempre nessa coisa muito flexível, então eu ia jogando, não tô. O meu gatilho, eu sempre tenho uns gatilhos com algum tipo de comida. Cada preparação, cada fase eu tenho um gatilho com algum tipo de comida. E essa preparação era carne vermelha. Então eu comi muita carne vermelha e eu queria comer contra filé, queria comer as carnes, uns cortes mais suculentos, vamos dizer assim. E aí eu fazia algumas coisas, isso aumentava muito as calorias, mas aí eu ficava tentando compensar, saca? E isso foi gerando um distúrbio em mim. Então, assim, errei a mão. Eu fazia isso, não estava conseguindo seguir a dieta, então eu fazia essas compensações. Vou comer aqui batata frita, né? Eu fazia batata frita na airfry, mas aí comprava um contrafilé e fazia o contrafilé com a gordura, comia aquilo ali. Depois eu queria compensar fazendo mais cardio, compensar em T3, né? Usando aí, pesando a mão nos tireoidianos, e também em diurético. Então eu comecei a errar, a forçar a barra, essa preparação com diurético, durante boa parte dela, pelo menos uns 2 meses, assim, sabe? Tava usando muito diurético, cara. E eu vi que o meu físico, ele foi definhando, porque eu usava o diurético, então acordava no outro dia bem, aí comia, aí o físico respondia, enchia, então eu achava que eu tava ficando bem, mas era essa confusão foi gerando uma disfunção em mim, e ao longo do tempo eu fui perdendo muita massa muscular mesmo, porque eu estava
até por causa dos tireoidianos também. E às vezes eu comia algo, né, assim, livre, aí eu queria compensar também no déficit calórico, então às vezes não comia mais nada, fazia 2 refeições no dia, ficava... Então eu agredi muito o meu físico, cometendo esses erros, não estava conseguindo, a cabeça não estava legal, então não estava conseguindo ter essa disciplina de seguir um plano ali, e eu assumo isso foi um erro meu, foi algo que eu fiz, não tem nada a ver com ninguém, então isso me prejudicou muito. Então lá nos campeonatos, tanto que eu vi que... Eu acho que, assim, os campeonatos foram muito estranhos esse ano. Eu acho que eu poderia ter ganho alguns deles, pelo menos o primeiro e o último. O primeiro eu entendo, eu acho que eu poderia ter ganho, mas eu ter ficado em segundo também eu entendo, porque o outro atleta também estava muito bem, e eles optaram justo por um cara estar mais cheio. E eu estava muito seco, esturricado, que foi devido a todo esse processo que eu vinha vivendo, essa coisa de depletar demais, né? Diurético também e tal, tudo, os tireoidianos, enfim. Teve o campeonato de Dubai, que não existiu, tipo, não foi julgado, não teve nada. Foi um campeonato muito ruim, assim, em questões de decepção, porque foram cartas marcadas, saca? Tipo assim, simplesmente não julgaram. Tinha algumas pessoas que eles consideravam favoritos, eu era um deles, e simplesmente alguns desses atletas foram jogados todos por último confronto. Os caras nem olharam e colocaram só árabe lá no primeiro confronto, entende? Tipo assim, uns caras fracos. Inclusive um árabe que ficou em segundo lugar lá em Dubai, o cara ficou em segundo lugar, e depois ele disputou na Itália comigo, ele ficou atrás de mim, eu entrei péssimo na Itália, foi meu pior campeonato. Depois ele foi para Portugal também, e eu fiquei ali brigando em Portugal, e ele ficou, tipo assim, quinto lugar, eu acho. Ou seja, tipo assim, né? Só que lá nos Emirados Árabes, ele tava na casa dele e colocaram ele em segundo lugar. Enfim, foi ridículo. Mas eu nem fiquei com raiva nesse campeonato. Tipo assim, falei, é isso, né, velho? O esporte é isso. É assim que eles fazem o esporte. Só que aí, tipo assim, a cabeça já não tava legal, né? Porque eu tinha tido uma frustração no primeiro. Primeiro eu tava muito confiante. Não ganhei, fui em segundo. Então tive um baque. E aí, beleza, fomos pra Dubai e aconteceu isso. Então foi um outro baque. Aí na Itália, fui pra Itália e, tipo assim, finalização, peak week na Itália não é legal. A não ser que você fique dentro do apartamento preso, sem sair, sem fazer nada. Mas Então eu andava lá e eu saí comendo, tipo assim, a semana inteira. Eu comia panini, vários paninis, comi várias pastas, inclusive até cardápio eu fiz com pasta. E dá-lhe diurético, porque lá, tipo assim, lá eu chutei o balde mesmo, fui comer, só que aí eu quis compensar no diurético. Então, foi o pior físico de todos, porque eu exagerei muito no diurético e subi muito flat, vazio, um físico parecia que estava até embaçado, e não estava. Era porque a partir do momento que você coloca o diurético, que você força assim a barra no diurético, você perde total controle e domínio das estratégias que você pode usar ali no seu físico, entendeu? Porque tudo vai ser uma surpresa, uma incógnita. Então foi isso. Então, beleza, eu exagerei no diurético, aí carbei, mas talvez eu deveria ter carbado mais, só que eu perdi o limiar ali, saca? O que fazer. Então foi muito ruim. Enfim, já não queria nem competir mais, fui para Portugal, porque o Lucão ia estar lá, e o pessoal falou comigo, conversando comigo, não, vai, termina, vamos terminar. Eu falei, beleza, velho. Aí entreguei tudo nas mãos do Lucão, falei com ele, cara, tá com você.
Eu não quero nem pensar mais, tô zoado, só quero ir embora pro Brasil. Não tava aguentando mais a Europa, os europeus. Não, e na hora que eu ia enforcar algum ignorante daquele, que o pessoal é muito ignorante, velho. Nossa, eu nunca fui tão maltratado, tipo assim, eu nunca senti tanto preconceito é, igual dessa vez. Foi muito, muito ruim mesmo a experiência, em todos os lugares que a gente passou. Claro, tirando a Bélgica lá, né, com o Gabi lá, a academia, a galera de lá é sensacional, é outra parada. Mas eu falo assim, os europeus, sabe, assim, lá na Espanha, as pessoas dos campeonatos, muito ignorante, é, saca? Tipo assim, na França que eu fui, todo lugar, em Portugal, os portugueses também muito ignorante. Enfim, falei com o Lucão, tá nas suas mãos, cara, que você falar aí o Lucão assumiu ali, a gente foi conversando, ele falou, cara, joga os diuréticos fora, tudo fora primeiro e tal. Peguei, joguei os diuréticos fora e finalizamos ali, deu merda ainda, vários voos atrasados, vários voos cancelados, tipo assim, foram 3 voos cancelados, cara. Então isso tudo ia me desgastando, porque você não sabe se vai dar tempo, se vai chegar. Então isso tudo ia ser ali de dieta, finalizando. É muito ruim. Foi uma experiência muito negativa essa viagem para a Europa esse mês. Agradeço a Deus pela oportunidade de mais um mês eu poder viver isso, ir para a Europa, ficar um mês, porra, quem não quer isso? Mas a experiência em si lá, a vida lá dessa vez foi muito desagradável. Fomos para Portugal e, por incrível que pareça, eu já tinha desistido de tudo e foi o melhor físico de todos. É, Então, tipo assim, tava muito confiante que eu ia ganhar. E no palco, subimos ali nas prévias, primeira vez, e eu fiquei ali no centro, no primeiro confronto, desde o começo. Na primeira já me colocaram no centro e ali eu fiquei. Só que ali aconteceu algo também que foi um dos fatores principais para eu poder tomar essa decisão de parar, que foi, cara, simplesmente chamaram 6 atletas para o primeiro confronto. É, Aí de cara já me trocaram, me colocaram no centro, Matheus Nery, troca fulano de tal, aí centro, e ali eu fiquei, frente costa, aí trocavam os caras de lugares, aí frente costa, mexia mais neles, e eu ali no centro o tempo todo, e todo mundo tava vendo, tipo assim, pô, tá destoando, tá claro, o Matheus ganhou. Aí de repente o dono do evento, que estava também sentado na mesa de arbitragem, levanta do lugar dele. E o tempo todo, esse cara, esse dono do evento, ele tava na ponta, aí ele tava me vendo assim, quando eu tava na ponta, eu girava o corpo um pouco pro árbitro central, né, pra mostrar pra ele. E ele ficava ali me xingando e falando, balançando a cabeça, mandando eu virar, ficar aqui, tipo assim, o árbitro central tá lá, ele queria que eu ficasse aqui, ó. Mas, cara, é normal, a gente se posiciona. Eu conheço de palco, eu tenho muitos anos de palco. Eu preciso mostrar pro árbitro central, que é ele que decide. Então, eu queria mostrar o melhor ângulo para ele. E esse cara aqui me apurriando, velho, eu nunca vi isso. Um árbitro, um organizador, sei lá que porra que ele tava fazendo ali, estressando um atleta que tá no palco, entendeu? Aí, tipo assim, eu só ignorei ele, foda-se. Tanto que eu fiquei no primeiro confronto, o cara me chamou e tal. Aí, beleza. Aí ele foi, levantou do lugar dele, foi lá no árbitro central. Eu nunca vi isso. Quer dizer, já vi já, mas nunca tinha acontecido comigo. Ele foi lá no árbitro central, falou com o cara no ouvido, todo mundo vendo, e a gente lá, parado. Aí o árbitro central vai, pega o microfone. Ah, atleta, fulano de tal, favor se juntar ao primeiro confronto, que era um atleta português, né, da casa lá, famoso e tal. O atleta veio lá na ponta, aí jogaram de novo. Frente, costa, aí pega esse atleta e troca ele de lugar, mais pra dentro. E o Matheus lá no centro. Beleza, eu tô de boa.
Frente e costa, troca esse atleta mais para dentro. Frente e costa, até ele chegar do meu lado. Quando ele chegou do meu lado, compararam mais algumas vezes, frente e costa, beleza. Vão lá pro lado, a paralelo, ficar lá aguardando, aí começa a chamar, a premiar. Ah, sexto lugar, quinto lugar, quarto lugar, terceiro lugar. E o campeão tal, fulano de tal, o atleta português que nem tava no primeiro confronto. Saca, mano? Então, tipo assim, isso aí pra mim foi a gota d'água. Eu comecei a rir lá em cima do palco. Foi assim, piada, mano, isso, sacou? Eu me fudi a preparação inteira, coloquei minha saúde em risco, né? Porque a gente acaba cometendo esses excessos, porque vale tudo quando o atleta tá ali, né? Principalmente nessa reta final, a gente perde a noção total e só pensa em ganhar. Pelo menos eu sou assim, eu sou muito competitivo. É, Aí eu falei, porra, mano, todo esse sacrifício que eu venho fazendo ao longo de todos esses anos, é, aí tô aqui, a merda que foi essa temporada, esses campeonatos, é agora no último, que eu ia ganhar, né, tava claro, aí vão e fazem uma merda dessa, cara. Eu falei assim, velho, não vale a pena eu ficar me desgastando pra viver algo, competir por algo que é tão subjetivo, entende? Falei, não, tá errado. Aí ali eu já meio que desanimei, mas depois eu voltei pro Brasil, aí eu pensei assim, pô, se eu ainda continuar com o patrocínio da empresa, né, que tava comigo, eu vou até competir, mas no final do ano eu vou. E eu tava com sonho de competir em novembro no Fitpira. Mas aí passou o tempo, aí eles mandaram, me comunicaram que eu estava sendo desligado. Aí eu falei, só mais um motivo, cara, para eu seguir minha vida, entendeu? Traçar novos planos, até pelo que eu quero para minha carreira, que é ser um nutricionista, trabalhar, tipo assim, eu quero atender em consultório mesmo, sabe? Ter o meu consultório um dia, continuar trabalhando de maneira online, porque hoje em dia tudo é online, a gente precisa escalar no online. É, mas eu quero muito ter o meu consultório. Eu falei, tipo assim, eu não preciso. E até para eu desenvolver um trabalho em rede social, essas coisas, as pessoas que mais se dão bem financeiramente em rede social nem são os atletas, entendeu? Normalmente é quem tem um poder de influência, quem é realmente um influencer. Eu falei, então eu vou tentar ser esse influencer através do meu lifestyle, influenciar as pessoas de maneira positiva, treinos, dieta, que é algo que eu domino. E então, falei assim, vou seguir minha vida é, dessa forma e, tipo assim, usar meu Instagram, minha imagem, para eu poder reforçar essa minha autoridade fitness que eu construí ao longo desses anos, sendo um atleta. Mas atleta mesmo, eu não quero passar mais por aquilo para chegar lá no palco e ser uma coisa tão subjetiva, assim, sabe? Tipo assim, os caras realmente, tipo assim, não deixaram eu ganhar. Então, eu pensei assim, cara, amo o fisiculturismo, de verdade. E durante muito tempo, meu sonho foi ir para o Olímpia. Mas dessa forma, e além do que eu ainda ia tentar o visto, né? Então, tipo assim, nem era certo, ia passar por tudo de novo, podendo ter mais uma frustração. Eu falei, velho, tá na hora. Eu acho que chega o momento, né? De todo mundo. Aí foi que eu tomei, demorei alguns dias, eu orei, eu pedi a Deus um direcionamento para que eu não estivesse fazendo a coisa errada, saca? Para que eu não me arrependesse. Então, até que veio, assim, a confirmação
no meu coração em forma de paz. Quando eu anunciei, né, que eu postei no Instagram, eu senti paz, eu senti leve, tipo, senti um peso de mim. E tô sentindo isso todos os dias, desde o dia que eu anunciei lá. Todo dia que eu acordo eu me sinto bem, de não ter essa pressão, de não ter essa pressão do que os outros vão achar, do que esse meio, o meio bodybuilding no Brasil é um meio que eu não quero fazer parte também, saca? É muito. É normal as pessoas, todas as profissões, as pessoas tendem a falar, né? Tipo, nossa, não sei o que, na educação física é podre, as pessoas são, na enfermagem é só cobra, não sei o que, todo mundo vai falar isso, né? Mas o que eu posso falar é que no fisiculturismo, especialmente no Brasil, é muito podre. E até um pouco nos outros lugares também, né? Estive lá bastante, vi um pouco como é que funciona. Então não me sentia bem nesse meio. Tanto que eu não vejo nada de ninguém mais, eu não sigo a maioria, deixei de seguir muita gente, porque não me interessa, de verdade. O que mais que eu ia falar? Então, aí foi isso, eu senti paz de não ser mais um atleta Men's Physique e fiquei empolgado para começar o off logo, para eu crescer, ficar grande. Eu tive o rebote, né? Eu tô grande, assim, tô maior peso que eu já tive e tô gostando do meu físico, tô me sentindo grande. Mas esse físico, ele é muito de rebote, né? Então eu tive um rebote muito grande e, enfim, deixa eu dar uma resumida que o vídeo vai ficar muito grande, já tem 20 minutos. Então, a partir daí eu falei assim, vou fazer uns exames, ver como é que eu tô, para eu poder dar seguimento, né? Começar a fazer o off-season. Eu fiz exames, peguei os resultados semana passada e, cara, durante todos esses anos, sempre que eu passava alguma temporada, campeonatos, eu ia fazer exame, tava tudo ok, muito bom. Os médicos que me acompanhavam em cada época sempre falavam, cara, impressionante como, tipo assim, tá muito ok. Ano passado eu fiz até uns exames do coração mesmo, né? Aqueles testes, fiz ultrassom e tal, ver como é que tava. A cardiologista falou que tava tudo bem. E beleza. Inclusive eu vou fazer falta fazer esse exame também, né? Pra ver como é que tá o coração mesmo, ver fígado e tal. Mas eu fiz o hemograma, né? Que é o que todo mundo faz e para ver algumas coisas e principalmente o colesterol, cara. Meu colesterol tá muito zoado, muito zoado. Nunca ficou assim. Tipo assim, o meu HDL, que é o colesterol bom, ele tá, tipo assim, muito abaixo do normal. Pra você ter uma ideia, meu HDL tá em 26. Ele deveria estar, tipo, em 80, 120. Sabe, que tá 26. E o meu LDL, que é o colesterol ruim, está muito alto, entende? Ele era para estar também ali entre uns 80 e tal, ele tá 246, cara. Tipo assim, tá muito alto. E o bom muito baixo e o ruim muito alto. Tipo assim, tá um cenário perfeito para eu ter alguma doença do coração, alguma complicação, entende? Então Mas só que ainda bem que eu tô treinando muito bem. Então isso eu acho que já tá melhorando já. E comecei a cuidar agora um pouco mais, né? Até por causa da parte nutricional mesmo. Tentando imprimir ali, voltar a fazer um cardio que vai ajudar muito. Para evitar de eu ter que tomar algum remédio para o colesterol. Entende? Testosterona. A pior testosterona da minha vida, cara. Eu nunca vi minha testosterona tão baixa assim. Pra você ter uma ideia, eu tô me sentindo um natural. Eu voltei, vai dar 2 meses, e eu usei 2 ml de erantato, né? Isso dá 500 miligramas durante todo esse período. Inclusive deve ter quase tem umas 3 ou 4 semanas que eu não uso nada.
Então usei 2 ml de Enantato e 2 ml de Masteron. Só, e já parei, já tem quase um mês que eu não uso nada. A minha testosterona bateu 126, cara. Tipo assim, nem no meu pior momento, que eu fiquei muito tempo sem usar texto de forma exógena, e que eu tive um quadro de depressão profunda, né, que foi quando eu voltei dos Estados Unidos, aí veio pandemia, todo aquele processo. Nem nessa época minha testosterona ficou tão baixa, ela era 400, naquela época eu lembro, bateu 400, agora ela tá 126. Bizarro, bizarro. É, mas enfim, então, inclusive ela tá refletindo de maneira no meu humor, no meu bem-estar, né? Que tipo assim, eu tô sentindo muito cansado, muito fraco, muito indisposto, sono absurdo, muito sono o dia inteiro. E eu preciso voltar a usar alguma coisa para dar um up, só que eu vou segurar a onda, porque eu vou aproveitar e vou fazer uma terapia aí, usar um HCG, jogar um Clomid. Depois eu quero até fazer também um exame, tipo assim, uma contagem de espermas, né? Para ver se um dia ainda tem a possibilidade de ser pai. E também, então eu vou aproveitar, pelo menos, mas e também por causa do colesterol, então preciso dar uma segurada mesmo, tentar melhorar aí por umas 4, 5 semanas, dar uma melhorada nesse colesterol, para daí então eu realmente poder começar o meu off-season, que tá lindo. Tô até ali olhando para as paradas ali, tem muita coisa ali que eu já tô estocando, lá na geladeira também. Mas isso vai ficar assunto para um outro vídeo, porque esse aqui já tá muito longo. Então, próximo vídeo, eu espero que vocês tenham entendido aí os meus motivos, né? São vários fatores que me levaram a essa decisão, mas o que importa é que eu tô feliz, tô leve, em paz com essa decisão, e é isso. Então, foi muito longo. Próximo vídeo, off-season e o meu objetivo. O que eu pretendo com esse off-season, beleza? Então, espero que vocês tenham curtido. Já deixa um like aí, se inscrevam no canal. E você que já é inscrito, compartilha com alguém que possa se interessar, que curte, que eu vou realmente me esforçar para trazer muita coisa boa aqui para vocês, muita informação, mostrar um lifestyle de verdade de um ex-atleta, mas que não largo o osso, vou estar ali treinando, vou estar falando sobre hormônios, sobre dieta, sobre treinos. Vamos trazer tudo para vocês de maneira bem real, sem enrolação, sem mentiras. Vocês sabem que eu jogo, que eu sou real mesmo, pelo menos, e até por isso também eu não conseguia me manter muito, conviver com essas pessoas desse meio, porque é muita mentira, é muita enganação. E eu tô de saco cheio, nem tenho idade para isso mais. É isso, pessoal. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Próximo vídeo, off-season.